Muito bom. Vamos lá, a gente está no Daf Lamed, vamos lá, Lamed Vav Amud Aleph, lá embaixo. Aparece o seguinte, é uma discussão que apareceu lá atrás, de novo. Etroga Bosser, um etrog que ele está pequeno ainda, ou seja, ele não chegou, ele não chegou a amadurecer. Não é que ele é simplesmente ele não cresceu o suficiente. E Rabi Akiva, posso ir Ramei Hashirim? Rabi Akiva fala, olha, sinto muito, se ele ainda não amadureceu, ele é muito pequeno, ele não serve de etrog, ele não serve, a gente vai ver por quê. E Ramei Hashirim, Ramei falam que tá kasher, não tem problema nenhum. Amaraba, falaraba, Rabi Akiva, Rabi Shimon, Amru Davar Echad. Rabi Akiva e Rabi Shimon, os dois pensam da mesma forma. Certo? O Rabba vem dizer que tanto o Rabi Akiva quanto o Rabi Shimon concordam que um etrog que ele não amadureceu, ele não é chamado de fruta e, consequentemente, ele não serve para mitzvah de etrog e também, como a gente vai ver, não precisa tirar dele maaser, certo? É isso que o Rabi Shimon fala. Rabi Akiva de Amar, Rabi Akiva, a gente viu aqui que um etrog muito pequeno não serve de etrog. Rabi Shimon Mahiu, o que o Rabi Shimon falou? Detanan, Rabi Shimon poderia ter etrogim bekotnam. Rabi Shimon fala que etrogim muito pequenos não precisa tirar dele trumot e maasrot. Entende Rabba que Rabi Akiva e Rabi Shimon, Rabi Akiva que falou que um etrog pequeno, que não cresceu ainda, não amadureceu, não serve de etrog para Arbat Minim. E Rabi Akiva e Rabi Shimon que falou que não precisa tirar trumot e maasrot, entende Rabba que o motivo deles é o mesmo, que esse etrog não é chamado de fruta ainda. Amarlei Abai falou Abai para Rabba, Dilma Lohi, talvez não. Talvez a svará, a lógica de cada um deles é diferente. Por quê? O que eu posso explicar? Talvez o motivo de Rabi Akiva que um etrog pequeno não serve para mitzvah de Arbat Minim, não é porque ele não é fruta. Para Rabi Akiva pode ser que ele já é fruta, certo? E pode ser que a valatam que Rabanan tira a lei. Com relação a Trumot e Masrot, um etrog bocer pequeno que não amadureceu para Rabi Akiva, ele é comestível, ele já é chamado de fruta, tira dele Trumot e Masrot. Isso que ele falou que não serve para etrog de Erbat Minim é porque não é meudar, porque não é bonito. Não amadureceu, ele ainda está meio verde, não serve, certo? Ele não serve não porque ele não é fruta, ele não serve porque ele não é meudar. Então pode ser que com relação a Trumot e Masrot, Rabi Akiva concorda com Chachamim, que um etrog bocer tira dele Trumot e Masrot. O que ele falou aqui, que não serve de Erbat Minim, é porque não é meudar. E Nami, ou talvez o contrário. Atkan lo que Rabi Shimon Atam, isso que Rabi Shimon falou que esse etrog pequeno não tira trumot e masrot, não é porque ele não é considerado fruta. Ele é considerado fruta e ele serve para arbata mínima. Ele discorda de Rabi Akiva, ele serve para arbata mínima. E o motivo que ele falou que não precisa tirar trumot e masrot desse etrog não é porque ele não é fruta, e sim o motivo é outro. Ela dertiva, porque está escrito no pasuk, acer et kol tevuat zarecha. Está escrito no pasuk que tem que tirar maaser da plantação. Agora, quando o pasuk fala tirar maaser da plantação, do que você colhe, vem dizer o seguinte, que derech shebnei adam motzim lezriah, avalacha ki rabanan tzvirarei. Vem dizer que a minha obrigação de tirar Trumot e Masrot é só quando eu colho algo que é normal, que é comum colher, que as pessoas colhem já para replantar ou algo do tipo, certo? Mas um etrogo boceiro, um etrogo que ele ainda não amadureceu o suficiente, para Beshimon, não precisa tirar Trumot e Masrot. Não porque ele não é fruta, mas porque especificamente com relação a Trumot e Masrot, existe uma limitação, existe um mínimo para o etrogo ser Hayav. Mas com relação ao etrogo de Arbat Minim, pode ser que ele concorda com o Chachamim, que sim serve de Arbata Minim. Vetulomida. E vira na página, Vetulomida e não tem mais discussão. Realmente, Rabi Shimon e Rabi Akiva não necessariamente dizem a mesma coisa, não necessariamente um concorda com o outro. Rabi Akiva falou que ele falou com relação a Arbata Minim, Rabi Shimon falou que ele falou com relação a Trumot e Masrot, mas pode ser que não aprendem de um para o outro. Gadlo betfus versal kemin bria acheret pasul. A gente viu na Braita que se eu coloquei o etrog para crescer e fiz dele um formato diferente, quando ele estava crescendo, meio mole ainda, eu coloquei ele, por exemplo, numa caixa quadrada e agora eu tenho um etrog quadrado, ele está pasul. Amarava, loshano ela que membria acheret, aval que briato, kasher. Fala Rava que isso que ele está passando é só se eu transformei ele no formato de um outro tipo de fruta. Mas se eu coloquei o etrog numa caixa com formato de etrog, e aí ele virou um etrog com formato de etrog, tá kasher. Pshita, é óbvio, que membria acheret, Tânia. Está escrito na Braita que se eu fiz ele do formato de outra fruta, tá passulo. Consequentemente, eu posso entender sozinho que se eu fiz um etrog no formato de etrog, tá kasher.
Certo? Isso é óbvio. Às vezes a pessoa quer fazer todos os etrogim exatamente iguais. Então ele pega um molde de etrog e coloca em torno de todos os etrogim que estão crescendo, eles vão ficar exatamente com o mesmo formato, mas um formato de etrog. Então fala, mas isso é óbvio que está kasher. A Braita falou que se eu fiz ele com formato de outra fruta, está inválido, mas dele próprio está kasher. Então por que Rava tem que vir e falar isso? Eu já sei. Eu posso entender isso sozinho da Braita. Fala, mas de avidapei dapei. O Hidush aqui é o seguinte: o que Rava vem dizer é que se eu fiz no formato de etrog, mas eu fiz uma pequena mudança, eu fiz tipo algumas entradinhas no etrog, igual tem, por exemplo, no pneu, que tem aqueles buraquinhos em torno do pneu. Se eu peguei um molde com o formato do etrog, mas esse molde ele tem alguns dentes, que o etrog fica na forma do etrog, mas com algumas entradinhas, isso daqui também é beceder, isso daqui ainda é chamado de etrog e está kasher. É isso que Rava veio falar. Itmar, foi dito, etrog shenikvuhu achbarim, um etrog que foi mordido e foi feito nele um buraco por ratos, ou seja, o rato foi lá, mordeu um pouquinho do etrog. Qual o din desse etrog? Amarav enze hadar. Fala Rav, esse etrog já não está mais meudar, já não está mais bonito, não serve para Bataminim nos 7 dias de Sukkot, porque ele está mordido a priori. Pergunta a Gemara, Eini, Rav Hanina matvil ba venafik ba. Pergunta a Gemara, mas espera aí, Rabi Hanina, ele mordia, ele comia um pouco do etrog e continuava cumprindo a mitzvah de Arbat Aminim com esse etrog comido. Ou seja, você falou que um etrog mordido não é meudar, ele é inválido por 7 dias. Rabi Hanina mordia o próprio etrog dele, comia um pedacinho do etrog e continuava usando ele de Arbat Aminim. Pergunta a Gemara, mas espera aí, o Rabi Hanina kasha matnitin. Para Rabi Hanina não veio perguntar da história de Rabi Hanina para Rav. Rabi Hanina não consegue nem ler estader com a Mishnah. A Mishnah é diferente do que Rabi Hanina falou. A Mishnah falou que um etrog faltando é um etrog inválido. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é como Rabi Hanina mordia o etrog e continua cumprindo com ele a mitzvah. A Mishnah falou que um etrog faltando é um etrog inválido. Fala com Rabi Shema, Matin Rabi Hanina, Lokasha. A Mishnah para Rabi Hanina não está kasher, não é pergunta. Kan Beyom Tov Rishon, Kan Beyom Tov Sheni. É diferente no primeiro Yom Tov e do segundo em diante. No primeiro Yom Tov, o etrog tem que estar inteiro. E se ele não está inteiro, ele está inválido. No primeiro dia, Rabi Hanina não mordia o etrog. Do segundo dia em diante, não precisa estar completo. Mesmo que tenha um pedacinho faltando no etrog, continua kasher. Então, Rabi Hanina que mordia o etrog, ele mordia do segundo dia para frente. Ele Rav Kasha. A pergunta é para Rav. Rav falou que um etrog foi mordido por ratos e está faltando um pedacinho, ele não é meudar, ele é inválido todos os dias. Arei Rabi Hanina mordia o próprio etrog e continuava cumprindo a mitzvah com ele do segundo dia em diante. Amarlecha Rav Shanech Barim Demeisei. Fala Rav, eu estou te falando rato. Se um rato comer um pedacinho do etrog, o rato deixa lá a sujeira, estraga o etrog. Aí o etrog não é meudar, ele já não é mais bonito, ele está inválido todos os dias. Mas Rabi Hanina, ou se uma pessoa mordeu o etrog, aí tudo bem. Ou seja, o etrog mordido não deixa de ser meudar, não deixa de ser bonito a ponto de estar inválido para kashrut. Certo? Ele continua sendo kasher. Mas se ele for mordido por um rato, aí ele perde o meudar. E aí ele está inválido todos os dias. Então só tem aqui, só para acertar, tem duas alachot. Tem a alachot de etrog faltando e a alachot de etrog não meudar, não bonito. Etrog faltando, que está faltando um pedacinho, é só inválido no primeiro dia. Então no segundo dia em diante, a pessoa mordeu e comeu um pedacinho do etrog, está kasher ainda. Tem o etrog estragado, que foi mordido por ratos. Isso daqui invalida ele para todos os dias, porque ele já não é meudar. Faltando a malachá do primeiro dia, não meudar, não bonito, é a malachá de todos. E que tem quem diga, Amarav Zeadar, tem quem diga que quando o Rav falou sobre o etrog mordido por ratos, Rav falou pelo contrário, Rav falou que o etrog mordido por ratos continua sendo meudar, ele continua sendo kasher. Rabi Hanina matvilba venafikba, porque Rabi Hanina mordia e comia um pedacinho do etrog e continuava cumprindo a mitzvah com ele. Ou seja, o fato de ser mordido não estraga o etrog. E aí, Ika de Amrei é outra versão da discussão, certo? Aqui Rav mudou, Rav concorda que o etrog mordido é kasher, e ele trouxe Rabi Hanina como prova para isso que o etrog mordido é kasher. E agora a pergunta, Rabi Hanina kasher matnitina, mas como Rabi Hanina vai explicar a Mishnah? A Mishnah falou que o etrog faltando está inválido. Lo kasha, cambion tov rishon, cambion tov sheni. E aí vem a resposta que a gente trouxe antes, que isso que o etrog faltando é inválido é no primeiro Yom Tov, do segundo em diante é kasher. Certo? Etrog katan, um etrog pequeno, a gente falou, tamanho mínimo do etrog, discussão entre Rabi e Rabi Meir, se o tamanho mínimo do etrog é do tamanho de um egoz, do tamanho de uma noz, ou
do tamanho de uma beitzá, do tamanho de um ovo. Amar Efrem bar Papa, fala Efrem bar Papa, que machloket kan, kach machloket beavanim mekurzalot. Se a pessoa quiser lembrar quem falou o quê, quais são as medidas exatas, a mesma discussão que a gente tem aqui com relação ao tamanho mínimo do etrog, a gente tem essa discussão com relação a avanim mekurzalot. Avanim mekurzalot, eles não tinham papel higiênico antigamente, então eles costumavam usar pedras para se limpar, eram pedras especiais, não sei se eram mais lisas ou algo do tipo, são chamadas de avanim mekurzalot. Então, alguém que precisava ir no banheiro, durante a semana não tem problema nenhum, mas no Shabat ele precisa carregar pedras, pedras a priori são mukse, mas para a pessoa poder se limpar, era permitido. Detalhe, Shabat, está escrito na Braita com relação ao Shabat, no Shabat a pessoa pode levar com ele para dentro do banheiro, gimel avanim mekurzalot, mutar lechnis beit hakiseh. É permitido levar 3 pedras mekurzalot, era necessário para que a pessoa conseguisse se limpar direito no banheiro, isso era permitido. Vekama shiurami, qual o tamanho dessas pedras que é permitido? Rameiro merkeigos, Rameiro merkabeitzá, a mesma discussão com relação ao tamanho do etrog, é a discussão com relação a essas pedras. Rameiro falava que do tamanho de um egos pode usar, e Rabilda falava do tamanho de kabeitza. Então, só para lembrar, fica mais fácil de lembrar, exatamente a mesma medida nos dois temas. O Bagadol que deixa a com relação ao tamanho máximo do etrog, a gente viu a opinião de Rabilda que tem que ser um etrog que dá para segurar 2 etrogim em uma mão, porque às vezes a pessoa tem que trocar o etrog e o lulava da saravá de mão em mão, então o etrog não pode ser muito grande, ele pode acabar caindo. E a segunda opinião de Rabiossi falou, não, o etrog pode ser, mesmo que precisa de 2 mãos para segurar um etrog, também tá kasher. Certo? Essa discussão da Mishnah, a Braita completa um pouquinho essa história. Tânia, contra a Braita, Amarabiosi, Maseb Rabi Akiva, Shabbat Beit HaKnesset, Vetrogol Ktefo. Rabiossi conta que certa vez Rabi Akiva veio para o Beit HaKnesset com um etrog no ombro, ou seja, era um etrog que nem com 2 mãos dava para carregar, tinha que carregar ele no ombro. Amarlo Rabiuda, ou seja, Rabiuda está trazendo de Rabi Akiva prova que o etrog pode ser muito grande. Não tem problema nenhum fazer um etrog extremamente grande, a ponto de que eu preciso segurar ele no ombro. Amarlo Rabiuda, falou para ele Rabiuda, Misham Raya, Afem Amrulo Enzeadar. Rabiuda falou, você contou só metade da história. Chachamim que estavam lá e viram Rabi Akiva chegando com esse etrog, falando para Rabi Akiva que esse etrog não é meu dar, esse etrog não é bonito, não vale, não está kasher, certo? Então Rabiuda tentou trazer uma prova de Rabi Akiva, e Rabi Uda discordou, porque Chachamim lá discordaram de Rabi Akiva. Próximo Mishnah. Ein nogdim et elulav ela beminó, divrei Rabi Uda, meiro meira filo bechut bimshicha. Rabi Uda disse que quando eu vou prender o lulav, eu vou amarrar o lulav, eu só posso amarrar ele com algo que seja da mesma espécie do lulav, certo? Algo que é do lulav em si, é a mesma matéria, a mesma espécie. Sim, eu tenho que pegar um pedaço da árvore da tamareira também, de onde nasceu o lulav, para fazer o meu lulav. Irameir fala, não, eu posso usar um fio, posso usar qualquer tipo de coisa, hut, mexicá, são tipos de fio, algodão, do que seja, posso amarrar os arbat aminim, certo? O lava da seravá, posso amarrar eles com qualquer tecido, com qualquer material. Amar Rabi Meir, fala Rabi Meir, mas sebancheiro shaim, geogdim et lavem begimoniot shel zahav. Rabi Meir fala para Rabi Uda, olha, você disse que eu só posso amarrar o lulav da seravá com algo que é feito da espécie do lulav, em Yerushalayim, as pessoas costumavam amarrar os arbat aminim, o lulav da seravá, com fiozinhos de ouro, que não é a mesma espécie de arbat aminim, ou seja, não precisa ser da mesma espécie. Amrulo bemino yogdim tomilemata. Falaram para ele, não, lá eles amarravam com algo que era da espécie do lulav por baixo, e em cima eles colocavam um enfeite de ouro, mas o enfeite de ouro não é o que amarrava os arbat aminim. O que eu proibia amarrar com outros materiais, com outras espécies, é quando é o que está amarrando, o que está mantendo eles juntos. Aqui, no caso de Jerusalém, eles amarravam com a espécie do lulav, e por cima colocavam um negocinho de ouro bonito. Aí tudo bem, porque não é o ouro que está mantendo os 3 amarrados. Se eu soltar o ouro, ele não cai, porque tem algo diferente amarrando. Certo? Agora já vai explicar qual o motivo de Ravilda. Amarava, falarava, filo besiva, filo beikara dedikla. Falarava quando Ravilda disse que eu preciso amarrar o lulava da saravá com algo que é da mesma espécie do lulav, não precisa ser com um pedacinho do próprio lulav ou de algum outro lulav. Qualquer coisa que vem da tamareira também serve para amarrar os arbat aminim. Certo? Algo que é a mesma espécie, quer dizer que é da mesma árvore, mas não precisa ser da mesma espécie parecida com o lulav em si, essa parte específica da árvore. Amarava, fala, amarava, e outra coisa disse Rava, maitama de Rabiuda, qual o motivo de Rabiuda? Kassavar, lulav tzarich heged. Rabiuda souber que existe uma obrigação
de amarrar o lulav, o hadass e a aravá. Eles têm que estar amarrados um no outro, baseado numa gzera shavá. Vem mais em minachrina, se a pessoa trouxer, por exemplo, algodão para amarrar os arbataminim, avei hamishamine, eu vou ter aqui 5 espécies. Já que o amarrar, o fio que eu uso para amarrar, ele é obrigatório para os arbataminim, ele é parte da mitzvah. Se eu usar uma outra espécie, eu trouxer algodão ou qualquer outro tipo de tecido para amarrar, eu vou ter 5 espécies. Eu vou ter lulav, hadass, aravá, etrog e o fio que está amarrando, o fio de algodão, por exemplo. Por isso, quando eu amarro, eu tenho que amarrar com algo que é das próprias espécies de lulav da seravá. No caso da seravá, meio que não tem o que sirva para amarrar, nas plantinhas, nesses arbustos, não tem nada que serve para amarrar. Então, a gente usa justamente algo do lulav. Veamarava e falarava mina lá desse cara dedica mina de lulava, falarava, da onde eu sei que de acordo com a Bíblia, tudo que vem da árvore do lulav, da tamareira, é chamado de espécie do lulav. Da onde eu sei que quando eu amarro o lulav, eu não preciso usar uma folhinha do lulav em si, ou de algum lulav, outro lulav, mas algo que é exatamente o mesmo tipo de coisa. Da onde eu sei que a árvore inteira é considerada espécie do lulav, ele vai provar isso com relação ao schach. De acordo com o Rabi Uda, o schach da sukkah também precisa ser feito de arbat minim e ele pode ser feito de qualquer parte da árvore, certo? Então a gente vê que qualquer parte da árvore é considerado parte de arbat minim. Só estou antecipando porque é um pouquinho longo, mas para a gente ter isso na cabeça. Detalhe, está escrito na Braita o seguinte: Basukot teshvu. Está escrito na Mishnah, Basukot, está escrito no Pasuk, desculpa, Basukot teshvu shivat yamim. Aprende daqui Rabi Meir, Sukkah shel kol davar, de Rabi Meir vem dizer, Basukot teshvu, quer dizer que a Sukkah tem que ser de qualquer coisa, não tem algo específico. Sentem na Sukkot, não importa do que, façam a Sukkot. Tem aquela regra que a gente viu antes, que precisa ser algo que nasce da terra e algo que não recebe tumá, mas de forma geral não tem limitação. Qualquer tipo de planta, qualquer tipo de árvore serve para sucar. Rabiuda fala, não, o schach da suká tem que ser feito também só das 4 espécies de lulav, dos arbataminim. Certo? Eu posso pegar galhos da árvore do etrog, eu posso pegar folhinhas do etrog, o que seja, mas os chach tem que ser feito da mesma matéria de arbata minim, da mesma espécie. Vedinote, Rabilda fala que isso daqui é baseado também na lógica. O malulav shinoeg balelot que bayamim enonoeg arbata minim. O etrog, os arbata minim, certo? O lulav, os arbata minim que são uma mitzvah pequena, é uma mitzvah que é só de dia e não de noite, ou seja, uma mitzvah limitada precisa ser de Arbat Aminim, Sukkah Shenoeged Baleilot Kebayamim, a Sukkah, que ela é uma mitzvah mais grave, que eu tenho que fazer tanto de noite quanto de dia, ou seja, é uma mitzvah maior, é uma mitzvah mais extensa, no também vai ser somente com essas 4 espécies. Se o lulav, que é uma mitzvah que uma vez eu cumpri e acabou, a Torá pida que eu use justamente essas 4 espécies, a sukkah, que é uma mitzvah maior ainda, que eu preciso fazer todo dia, todos os 7 dias, de noite e de dia eu preciso comer na sukkah, obviamente que eu também preciso tomar cuidado de usar somente essas 4 espécies. Amruló, falando para a Bilda, Kol din shatadan tchilato lechmir, vesofo leakel einodin. Falando para a Bilda o seguinte, sempre que você faz um kalvachomer, sempre que você se baseia na lógica, se a sua lógica no momento inicial vem leachmir, vem ser mais rigoroso, mas no fim isso gera uma leniência, isso daqui não funciona. Ou seja, quando você quer usar kalvachomer, quando você quer usar a lógica, você tem que se basear para dizer que se aqui, na mitzvah simples, a Torá rigorou, na mitzvah mais grave, obviamente a Torá vai rigorar mais ainda, isso só serve se realmente você chegar numa situação que é mais rigorosa e ficou por aí. Mas se a sua situação rigorosa gera situações mais lenientes, não serve o seu Kava Homer. Qual é o caso? Lomatzar bataminim, eu vou bater. Se a pessoa não encontrou arbata mínima, alguém que está num lugar onde não tem arbata mínima, ele não vai poder construir sukkah. E a Torá mandou sentar na sukkah, uma sukkah feita de qualquer coisa. Se você limita as espécies que servem para os chach, então, por um lado, está sendo rigoroso, mas por outro lado, você vai gerar a situação em que a pessoa não vai poder construir açúcar, porque ele não tem arbata minim. Alguém que mora em um lugar rochoso, um lugar onde não tem essas 4 espécies, não vai cumprir a metade de açúcar?
O cara mora numa ilha que não tem as quatro espécies, não vai cumprir a mitzvah de sukkah, então você tentou ser rigoroso, mas você gerou uma situação em que as pessoas vão acabar perdendo a mitzvah de sukkah. Por isso, discordaram da lógica dele. Vechen Bezra Omer, assim a gente encontra no livro de Ezra, quando Ezra foi falar para Israel buscar gravetos, folhas e tudo que precisa para construir a sukkah, ele falou para eles, Seuahar, vão para as montanhas, Veaviu Aleizait, ועלי עץ שמן, ועלי הדס, ועלי תמרים, ועלי עץ אבות, ועשו סוכות, ככתוב. Certo? Ele falou uma lista enorme de tipos de plantas e galhos e folhas para trazer, para construir a sucá, e não limitou a construção da sucá para Arbat Aminim, certo? Então a gente vê que a sucá pode ser feita de qualquer coisa. Agora, a Bilda continua com a lógica dele, que a sucá, os hach da sucá, tem que ser feito justamente de Arbat Aminim, e o que ele faz com esse passuco? Verabilda Savar, Aneled Fanot. Verabilda Savar, não. Isso que Ezra falou, tragam, por exemplo, a lei Zait. A lei Zait são galhos da oliveira, de azeitonas, Farabilda, isso que Ezra falou para trazer esses tipos de galhos era para construir as paredes e não os char. A lei Adas, a lei Tmarim, a lei Etzavot, Laschar. E agora Adas, Tmarim e Etzavot, Tmarim é onde nasce o Lulav e Etzavot é a Aravá, esses é para os char. Ou seja, a Rabilda fala, Ezra deu uma lista enorme, mas ele não ia usar tudo para os char. Ele deu uma lista enorme, parte para as paredes, parte para os char, certo? Então, de qualquer jeito, a gente encontra. Vamos voltar agora para onde a gente estava. Erava quer provar que qualquer parte da tamareira, da onde sai o lulav, é considerada espécie do lulav e serve para amarrar. Então, por um lado, a gente encontra que, de acordo com a Bilda, os chach têm que ser feitos de arbat minim, vetnan, está assim na Mishnah, mesachechim benesarim, de Rabilda. Rabilda permite usar de chach, nessarim, tábuas não, estacas de madeira, certo? A gente viu lá atrás a discussão se ela tem que ter três fachim, quatro fachim, quando ela é inválida, quando ela é parecida com a casa, quando não. Mas de forma geral, Rabilda fala que eu posso usar estacas de madeira como shar. Agora, como eu tenho estacas de madeira, não pode ser do lulav em si. O lulav em si não é feito de madeira para ter estacas. Alma siva e cara de lamina de lulava. Daqui a gente vê que realmente todas as partes da tamareira são consideradas espécie do lulav. Por isso, mesmo que os chach tem que ser feito de arbat minim, e um dos arbat minim é o lulav, eu posso usar qualquer parte da árvore do lulav para construir o meu schach, shmamina, certo? Então, o Rava provou o ponto dele, que de acordo com o Rabilda, quando está escrito que eu preciso usar a espécie do lulav para prender ele, pode ser qualquer parte da tamareira. Pergunta Gemara, o minha marabilda arbat minim, me declinei lo, será que Rabilda realmente disse que eu só posso usar de Ishar algo que é feito de Arbata Minim? Não é uma pergunta para Rava, é uma pergunta para o que apareceu na braita anterior. Rabilda disse que o Shar tem que ser feito de Arbata Minim. Pergunta, será que realmente ele diz que o Shar tem que ser feito de Arbata Minim? Vetânia, tem outra braita que diz, se Rechabenesarim Sheleres Shesh Beem Arbat Fachim, Livre Akopsula, En Beem Arbat Fachim, Rameir Poser, Rabilda Machshir. Foi dito lá em cima, certo? Uma braita que a gente viu lá atrás, que se a pessoa usou de Shar, Nessarim, estacas de eres, de cedro, certo? A pior é outra árvore, de cedro, que tem quatro tfachim, todo mundo concorda que é pasul. Já que ela tem quatro tfachim, ela é muito parecida com a casa da pessoa e por isso ela não pode ser usada de ishak, porque a pessoa vai pensar, qual a diferença se eu tenho uma sucá com estacas de quatro tfachim ou se eu moro em casa em Sukkot? Então, proibido. Menos que quatro tfachim, era meio invalida, era bilda machshira, ou seja, de acordo com a bilda, se eu usar estacas de madeira com menos que quatro tfachim, mesmo que é de cedro, essa vai ser a pergunta, mesmo que é de cedro, se elas têm menos que 4 tefachim, está kasher. E Rabi fala que tá, e Rabi Meir fala que está pasul, certo? Tem que ter menos que 3 para Rabi Meir. O modelo Rabi Meir, shemesh beneser lenser que melhor neser, shemaniach pese benem o ksherá. De qualquer jeito, certo, não é o nosso tema, mas Rabi Meir fala nessa braita que, embora esse neser, esses nesarim de entre 3 e 4 tefachim, eles são inválidos para açúcar, eles não servem de shach, se eu colocar uma tábua, shach kasher, uma tábua, shach kasher, uma tábua, shach kasher, se eu fizer isso dessa forma, e tem aqui bastante Ishar Kasher também, pelo menos meio a meio, tá Kasher, certo? Não vamos entrar nesse tema, mas Rabi Meir concorda que nesse caso tá Kasher, porque eu coloquei Ishar Kasher ali no meio. Agora, de qualquer jeito, a gente vê que Rabilda permite usar estacas feitas de cedro para o shach. Então, antes a gente falou que de acordo com a Rabilda, o shach tem que ser feito de arbata minim. Daqui a gente vê que de acordo com a Rabilda, qualquer coisa serve para shach.
Fala Gmará, mas Eres Adas. Fala Gmará, não, quando está escrito aqui Eres, a intenção é Adas, certo? Eres, que geralmente a gente traduz como cedro, existe uma outra tradução de Eres que é Adas, e não cedro. Que deraba baravuna, como falou Rava baravuna, demaraba baravuna, amebeirav, asara minei erazimem. Tem 10 tipos de cedro, ou seja, a palavra cedro, Eres na Torá, que geralmente é traduzido como cedro, tem 10 tipos diferentes de árvores que são chamadas de eres. E uma delas é a das Neymar, Eten Bamidbar Eres Shitav Adas. Certo? A palavra eres, que geralmente é traduzida como cedro, ela na verdade representa 10 tipos diferentes de árvores. Então, quando o Rabilda falou Nesarim Sheleres Erwin Dishach, ele está falando não de cedro, ele está falando de Adas. Então, vamos parar por aqui. Bezrat Hashem, em breve continuamos. Tem aqui uma sugya um pouquinho mais comprida. Escolha.